Boa noite. Hoje o nosso papo está muito especial. Vamos retomar o assunto da educação infantil. Já tivemos uma primeira conversa sobre esse assunto que foi tão rica, foi tão interessante, foi tão ampla, que atendendo aí a muitos pedidos, estamos fazendo mais um episódio sobre isso. Mas hoje o nosso foco nesse bate-papo é ensinando com ludicidade. E nada melhor do que essas convidadas muito especiais para falar sobre esse tema. Eu vou deixar elas se apresentarem para vocês. Olá, boa noite. Eu sou a Tainá, estou no Beca há 4 anos, sou pedagoga com pós-graduação em gestão educacional e este ano, faço parte da educação infantil do Beca Baby. Olá, boa noite. Me chamo Kátia, todos me conhecem no colégio como Procatinha. Estou no Beca há 22 anos. Passei por todos os ciclos, G2, G3, G4, G5. Sou formada em Pedagogia, Magistério e Contação de História. Olá, boa noite. Eu sou a Érica, coordenadora da Educação Infantil na unidade do Becalândia. Estou no Beca há 19 anos e minha formação, eu sou pedagoga com gestão em pessoas e RH também. Meu Deus, quanta bagagem, né? Sim. Quanta bagagem, quanto conteúdo. Tenho certeza que uma hora vai ser pouco para esse papo de hoje, E quantos né? anos de Beca, né, meu Olha anos isso. de Beca. Sim. Daria para fazer um podcast só sobre a história da Catinha no Só sobre Beca, a né? história. Quem sabe, né? Os próximos Sim. episódios a gente não começa Sim. a trazer esses temas aí. Uhum. Vocês podem falar um pouquinho? Já falaram um pouco sobre a formação de vocês, mas vocês podem falar também sobre a experiência profissional de vocês na área, né? Porque é um caminho tão rico, uma trajetória tão bonita que vocês construíram e que nós conhecemos bem na escola. Falem um pouquinho sobre essa trajetória. Eu me mudei totalmente de área, né? E quando entrei na educação, fui para o berçário, né? E ali eu me encantei com os pequenos, né? Com a musicalização, que a Catinha traz muito, né? Com brincar com eles, cantar, né? Texturas, objetos. E fui crescendo, né? De degrauzinho em degrauzinho, saí do berçário, fui pro G1, né? Naquela época era o G1, depois G2, até G5. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim, trabalhar, né, durante esses 6 anos com os pequenos. Show. Depois, quando entrei no Beca, né, trabalhei diretamente com você, no Fundo 2 Médio, que também me agregou muita bagagem, né, sou muito grata. E agora retornei para a educação infantil. O bom filho a casa torna, né? Exatamente, Sim, exatamente. sim. A minha história com a educação tem a ver desde pequena, né? Desde pequena eu já sabia qual caminho eu iria trilhar, né? Foi muito por incentivo da minha mãe. Sempre gostei muito de criança. Se não fosse professora, eu seria psicóloga de crianças, né? Na educação infantil. E o que me fez levar essa profissão, ir e ter essa profissão, foi o amor. Eu acho que a profissão de trabalhar com a educação infantil, de trabalhar com criança, não é só apenas gostar, eu acho que tem que ter dom, tem que ter o amor. Então, eu acho que esse envolvimento, este carinho, esta inocência, olhar a criança, cada um com a sua individualidade, respeitando eles, independente da idade, tudo isso me fez me apaixonar mais pela educação infantil. E eu não tive experiência em outros colégios, né? Minha experiência começou no Beca, e oportunidades que foi me dando no Beca foi muito importante. Comecei como auxiliar de sala, depois na recreação, como eu disse, passei por todos os ciclos, né? No berçário, G2, G3, G4 e G5. E vai passando os anos e eu ficando muito mais apaixonada pela educação infantil. Que delícia. E recebe muito amor, né, Catinha? Muito. Isso É muito muito gratificante. Hoje Muito. uma aluninha foi do meu lado, ela falou assim, você é muito linda, eu gosto muito de você. E eu tava ao telefone com a Fabi, e eu falei, Fabi, só um minuto. Aí abracei, beijei, eu falei assim, muito obrigada. Aí a Fabiana ouviu e deu Eu risada. acho que não tem muito presente gostoso. melhor Não, quando o não aluno olha tem. pra você e fala, você é linda.
Esses dias eu Porque contei é puro, né? eu contei uma história esses dias na sala de aula, daí as crianças, assim, uau, pro, eu não gostei, eu amei. Isso traz mais vontade de trabalhar, a gente acorda aquela vontade de ensinar, de receber esse amor, né? Acho que a educação infantil tem muito isso, você entrar ali dentro do colégio, esquecer tudo que está passando ali fora e desfrutar a inocência da criança, né? E poder ensinar é muito gostoso. No meu caso, eu trabalhava no setor administrativo, né? Como eu sou formada em RH. Só que desse contato de ir ver as crianças, nessa proximidade com as professoras, essa parte da ludicidade, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu quero isso para mim. Já sei, o bichinho da educação te picou ali no Me corredor. vingou, e aí, assim, a minha experiência realmente é no Colégio Beca, né? Então, assim, eu sou do Beca. Eu vivo pro Beca e para as crianças, né? Para as famílias. Então, assim, e hoje eu me encontrei, né? Então, hoje eu acho que eu sou muito realizada hoje, trabalhando na educação infantil. Uma delícia. Que lindas, gente. Brilho nos olhos, né? Que emocionante. Ai, Catinha, eu já estou ansiosa porque eu vi que você trouxe muitas coisas Sim. e eu acho bom a gente já entrar nessa questão do lúdico, Lúdico. né? Você disse que você é contadora de histórias também e tenho certeza que isso agrega muito na sua profissão. Aham. Como que você une essa questão de ser uma contadora de histórias e ser professora de educação infantil? Como Eu que acho é que é um isso? casamento perfeito, né? A ludicidade, a contação de história. Quando eu entrei no Beca, eu entrei no berçário, as crianças chorando por conta de adaptação, né? Eles estão ali inserida num mundo onde o mundo era só delas, agora tem que compartilhar a atenção. Daí eu lembro que as crianças choravam, e daí a dona Beth subia no berçário e falava assim: vamos cantar para essas crianças. Vamos cantar para essas crianças. Canta, canta para a criança que ela para de chorar. Daí eu comecei a cantar para as crianças. Falei assim: nossa, realmente como a música é mágica. Tudo começou aí. Tudo começou com a dona Beth falando: vamos cantar para essas crianças que isso vai acalmar, isso vai trazer essa calma. E tudo começou com a música. Eu vi quanto a música ela é importante, ela é a calma, quanto isso traz um aconchego para a criança. Daí da música foi para a contação de história. Como que eu vou chamar a atenção da criança, né? Como que eu vou fazer com que a criança se sinta bem naquele ambiente, né? O que que eu posso fazer para que não seja algo assim entediante, a hora não passa, né? Que horas a mamãe e papai vai chegar? Não, eu quero fazer a criança esquecer que tem o Esquecer do papai e a tempo. mamãe, né? Lembrar do papai e mamãe só mais tarde. Então, vamos trazer a ludicidade para dentro da sala de aula, através da música, através da história. E com a ludicidade, através da música, através da história, a gente aprende muito. Vou ensinar cores, vou trazer uma história de cores. Vou ensinar formas, vou trazer uma história de formas, né? Vou ensinar qualquer tema que a gente traz para as crianças. É importante essa questão da ludicidade, né? O Beca, a gente pensa muito no ano seguinte, né? Como que eu vou preparar o meu aluno para o ano seguinte? O que eu preciso fazer para que meu aluno esteja no próximo ano preparado, né? Vamos ali no berçário, vamos trabalhar a questão da música, vamos trabalhar a questão da autonomia, né? A questão de oralidade, isso. Agora chegou ali no G2, né? Como que eu vou trabalhar essa autonomia com eles, né? Como eu vou trabalhar a questão deles falarem corretamente? Através da história. E a gente, com isso, a gente envolve vários projetinhos dentro do colégio, né? A gente faz o planejamento e dentro do planejamento tem projetos com histórias e projeto com músicas, né? No G2 a gente trabalha muito, lá no primeiro semestre tem o coelhinho que não sabia esperar, que hoje em dia as crianças, né, elas são muito ansiosas, né? As crianças de hoje em dia são muito ansiosas, né? A gente trabalha muito a questão de a mamãe vai, mas a mamãe volta. Daí a gente traz essas histórias também. Chega lá no segundo, trabalha a questão da mordida, né? Porque a criança está na fase oral, ela ainda está aprendendo a falar, o mundo ainda gera, né? Aqui, então como ele não consegue se expressar, daí é que ocorre a mordida. Né? Por isso que a gente trabalha muito a questão da música, a questão da fala. Daí vem o projetinho, né? Morder não, Sebastião.
Quem morde é cachorrinho, criança faz carinho, né? Tá, para a criança entender que morder, ai, a criança mordeu, meu Deus do céu, vou dar uma bronca na criança. Não, vou explicar, ó, morder machuca. Quem morde é cachorrinho, a criança faz carinho, nós não podemos fazer isso, né? Vamos conversar com a criança, né? Para que ela entenda que o morder não é legal, mas através da ludicidade, né? Certo. Através da oralidade. Então, pelo que eu entendi, você criou um personagem Sim. para trabalhar essa temática da mordida. Isso. E aí já estou vendo que tem outros personagens aí. Esse aqui é o dono do Sebastião. Esse aqui é o dono do Sebastião, né? E ele foi mordido. Daí ele ensina pro cachorrinho que ele pode morder a maçã, né? Que o cachorrinho pode morder a maçã, pode morder a bola, pode morder a cenoura, mas ele não pode morder o menino, porque machuca. Morder, né, pode machucar e pode deixar o amiguinho triste. Daí a gente traz isso para a criança, a questão da mordida, que a mordida machuca, né, de uma forma lúdica, de uma forma gostosa. E até mesmo, Catinha, eu acho interessante também pontuar em relação, porque para a criança mordedora é ruim para a família, né? Assim, receber informação, mas para aquele que foi mordido também. Então, é um trabalho que a gente também faz com a família. A gente faz né? muito esse trabalho com a família, né? Porque a família que recebe a criança que foi mordida muitas vezes não entende. É doloroso, né? Acho que a primeira coisa é que fala: meu Deus, onde estava esse professor que não viu que meu filho foi mordido? Mas daí a gente explica, papai, eles ainda não conseguem se expressar através da fala. Às vezes é muito rápido, né? Ele quer, às vezes, um brinquedo que está na mão do amigo, ele não consegue se expressar através da fala, né? Daí vem a mordida. Muitas vezes a mordida também não é uma expressão de que estou com raiva. É uma expressão também de carinho. Eu gosto muito do meu amigo, eu não consigo expressar aquele amor que eu estou sentindo para o meu amigo. Então eu vou lá e mordo, porque eles estão ainda na fase oral. Então, quando a gente faz a reunião ali de apresentação com os pais, a gente fala sobre esse desenvolvimento da criança, da importância, o porquê da mordida, né? Porque não é legal realmente, né? Receber uma criança ali que foi para nós, professoras, a gente doloroso, fica... né? com aquele sentimento, né, chateado, o pai também, mas só que a gente traz para os pais mostrando o porquê da mordida, que muitas vezes é porque eu estou com raiva, é porque eu estou feliz, é porque eu quero fazer um carinho, e a gente trazendo isso com as crianças de uma forma lúdica é muito gostoso, tanto que eu fiquei muitos anos no Beca no G2, porque eu conseguia tratar essa questão de mordida em 3, 2, 1, né? Porque geralmente a questão da mordida a gente começa ali no primeiro trimestre, daí no segundo a gente já começa a melhorar, daí quando a direção, coordenação começou a ver que eu conseguia trabalhar a questão da mordida em um mês, ai, Catinha vai ficar aqui, né? Para eu passar para o G3 foi difícil por conta disso, né? Porque foi uma referência. Como que funciona essa questão da divisão por idades entre o G1, G2, G3, G4? Como que é isso, Érica? Então, aí seria, o G seria o grupo. Então, seria grupo 2, que seria crianças de 2 anos, grupo 3, crianças de 3 anos, grupo 4, crianças de 4 anos, e grupo 5, crianças de 5 anos. E aí tem o berçário, que a gente também não pode esquecer também do berçário, né? Certo. Isso. E é no G5 que começa esse trabalho de pré-alfabetização. Na verdade, a partir do G4. A partir do G4 já. No G3 a gente já tem uma apresentação das letras, que eu vou explicar um pouquinho. E daí no G4 e G5 a gente intensifica um pouco mais. O que você ia falar sobre o berçário? Eu te cortei, desculpa. O berçário tem uma questão também um pouco latente, né, Catinha, da mordida. Ali que eles começam, né, com a mordida. E tem o projeto Nananina Não, que é um projeto muito legal também, que vai para casa, né? A Pro reforça em sala, tem a contação de histórias em casa, na sala, e o estudante leva para casa, né, para o pai conseguir trabalhar em casa também essa questão da mordida. Então é um projeto
também com relação à mordida que vai para casa a partir do berçário. Isso. Tem essa parceria, né, entre a Tem. escola e a família. Entre a escola e a Tem que ter, família. né? Tem que ter. E aí sempre, né, troca. tudo isso que a Catinha coloca aqui também é importante frisar. O aluno sempre como protagonista. A professora ela só vai mediando desde da educação infantil. Então, o aluno, protagonista, professora mediadora. Desde a Perfeito. educação infantil. E metodologias ativas, pelo que eu vi também, desde a Muito, educação infantil, desde a né? educação Que essa infantil. questão de enviar o projeto para Isso. casa. Fala um pouquinho sobre isso. Nós começamos lá no G2 como história de vida, né? É uma atividade que vai para as crianças, que se chama História de Vida, para nós entendermos um pouco como foi a gravidez da mamãe, como a criança foi desejada. Isso para nós, professores, é muito importante, né? Porque a gente, claro que nós temos um olhar individualizado para cada criança, né? Uma importância, mas é legal a gente ler essa história e falar assim, nossa, como essa criança foi desejada, que legal essa história, né? Então, são cada história que a gente recebe que mexe com a gente. Então, a gente começa com esse projeto História de Vida, né? Daí depois vem os projetos que é histórias que nós acabamos de falar, né? Para poder os pais entenderem um pouquinho como é a dinâmica dentro da sala de aula, né? Não pensando só no pedagógico, mas pensando em projetos que já envolvem os sentimentos das crianças, né? O sentimento tanto da criança quanto da família. Quando a criança Socioemocional, é né? emocional, quando ela é Socioemocional. inserida dentro do colégio, né? Então esses projetos são enviados para casa, né? A gente manda um textinho explicando qual que é o objetivo, né? O que nós queremos que o pai traga para nós como objetivo, né? Trazer antes de mandar para os pais. Nós trabalhamos esse projeto dentro de casa para que quando a criança chega em casa com a pasta, com o projeto, ele explique para o pai, olha papai, esse aqui é o Sebastião, esse aqui é o Beto, né? Vamos fazer juntos? Daí, junto com os pais, eles fazem a leitura do livro e a criança já está a par daquela história. Que legal. Isso. Daí, ali, junto com a família, eles contam a experiência de como foi em casa, né? Se já teve algo que aconteceu em casa para trazer para nós. Daí tem esse momento da roda de conversa, quando a criança leva um projeto para casa, quando retorna, a professora senta ali, faz uma roda de conversa e lê aquilo que o papai escreveu. Isso é muito importante. Para toda a turma. É Para toda a emocionante. turma. Eles E devem sentem- ficar muito orgulhosos, Sim, né? eles se sentem muito pertencentes, né? Tipo, olha, minha mamãe participou, né? Por isso que a gente sempre traz ali na nossa reunião a importância de estar participando, a importância dos pais estar ali interagindo com relação a todo o processo pedagógico, porque a gente também compartilha isso com o aluno dentro da sala de aula, né? Então, todos esses projetos que vão para casa, que tem essa troca entre a família, né? É muito importante porque a gente trabalha tudo isso com eles. Eu achei bem legal, Mi, que eu entrei este ano, né, na educação infantil no Beca, e eu fui olhar, né, porque a escola guarda, né, Sim. tudo que os pais escrevem. Então é bem legal, eu Muito peguei a gostoso. história e vi, né, cada pai escreveu o que o aluninho gostou, o que não gostou, o que achou, de todas as famílias. É muito bom, porque eu sinto que conheço aquele aluno já faz um tempo, né? E tenho mais propriedade sobre, né? Sobre ele. Eu sei tudo do que passou no ano que eu não estava. E a parte, acho, mais gratificante é a hora que você abre ali com eles, nessa roda de conversa, o olhinho deles, né? Falou, Sim. nossa, que legal, é a minha história, essa é a Minha minha. história, Essa é a minha história. Então, isso daí é essa parceria, nessa Sim. troca, né? De Sim, família e sim. E escola. fica como um registro, né, Sim, gente? exatamente. Fica como, além do portfólio, que eu sei que vocês criam portfólios Sim, maravilhosos sim. na educação infantil, né, de todo o desenvolvimento pedagógico, Exatamente. fica um registro da vida, né, Sim. desse ser humano também. Sim. Vou contar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava dando aula no 6º ano e chegaram na minha sala para entregar uma documentação do Fundi 1 que alguns pais não vieram retirar na época, né? Porque nós guardamos até o último momento. Sim. É o registro da vida daquele estudante. E aí nós entregamos alguns portfólios de alguns estudantes, com fotos, atividades, a questão da escrita, como ele foi desenvolvendo ano a ano. Quando eles receberam aquilo, eles ficaram tão vidrados, tão curiosos, tão assim surpresos,
que eu precisei parar, assim, um pouquinho a minha aula. Falei, pessoal, então tá, 10 minutinhos para nós olharmos isso. E era um registro de língua portuguesa, então fazia total sentido, né? Sim. Analisar essa caminhada. Paramos, e aí eles olharam o registro, trocaram. Foi tão bonito ver essa emoção que eles sentiram Sim. sobre como eles eram no passado e como eles estão agora. Aham. Imagina um aluno desses pegando, tendo a oportunidade de olhar um portfólio anos depois. Sim. É valiosíssimo, né? Aham. Essa evolução, né? Sim. E tem um cunho pedagógico, né? Muitos projetos que vão para casa, né? Depois que nós falamos do sentimento, da adaptação, de conhecer um pouco da história de vida das crianças, daí vem os projetos com cunho pedagógico, né? Ali no G2 a gente vai conhecer, eu sei que eu tenho um nome, porque tem o projeto de vida, no projeto de vida a mãe está falando da escolha do nome, né? Daí a gente começa a trabalhar o nome. A primeira coisa é a identidade, né? Quem sou eu, qual é o meu nome e qual que é a primeira letra do seu nome? Vamos aprender a primeira letra do seu nome? Daí tem um projeto que a gente trabalha a primeira letra do nome, que tira a foto da criança, e tem o jogo da memória, e a criança leva para casa esse jogo. A gente trabalha dentro da sala de aula a letra inicial do nome, ele conhece a letra inicial do nome dele e dos colegas. Daí, levando este projetinho para casa, os pais também vão conhecer os amigos, vão conhecer a letra inicial. É assim, porque o trabalho, né, da educação infantil é importante que tenha essa linhagem com os pais, que os pais nos ajudem nesse processo. Uma coisa vai linkando a outra, coisa né? linkando a outra. Nossa, olha só, o seu amigo é o Bernardo. O Bernardo o nome dele começa com a letra B. E a sua? O seu nome? Ah, meu nome é Caio. Que letra começa o seu nome? Com a letra C. Então, aquilo que nós estamos trabalhando dentro do colégio, daí a gente dá oportunidade para os pais conhecerem um pouquinho também, né? Daí lá no G3 também, além de trabalhar a primeira letra do nome, a gente expande um pouquinho mais. A gente aprende as outras letras que compõem o nome. Daí a gente traz o Beto Alfabeto. O Beto Alfabeto é um personagem que ele nasceu lá na pandemia. Você trouxe o Beto Alfabeto? Esse aqui já é a terceira versão do Beto. Porque, um detalhe, eu sou artesã também. Além de professora, contadora de história, eu também sou artesã, né? Então, esse projeto do Beto Alfabeto já é a terceira versão do Beto Alfabeto. Né? Então, o Beto Alfabeto, ele nasceu na pandemia, porque na pandemia a gente falou, meu Deus, como é que nós, da educação infantil, vamos fazer para chamar a atenção dessas crianças? Daí a ludicidade veio com toda a força. E o Beto nasceu na pandemia, né? O Beto morava num castelo rosa, onde morava todas as letras, né? E aí, como que é? Quais foram os presentes que o Beto receberam, né? Ele recebeu da letra A um pacote de alegria. E tem a forma que nós apresentamos o alfabeto também. Nós não apresentamos na sequência A, B, C, D, senão fica uma coisa assim. Eu gravei, você sabe a letra do alfabeto? Sei. A, B, C, D. Não, a gente apresenta de uma forma desconstruída. Tanto que o Beto, na festa do Beto, quem chega primeiro é o K, o Y e o K, o Y e o W, que são segurança da festa. Daí depois vão aparecendo as letrinhas. Daí eles vão perceber que lá no nome deles, olha só, a letra A trouxe o pacote de alegria. No meu nome tem A. E na letra B, ele trouxe um outro presente, E no meu nome tem a letrinha B. Na letrinha D, ele trouxe um diamante, né? E é importante a gente intensificar a fonética. Né? Sim. A fonética desde lá do G2, desde o G3, né? Meu nome começa com a letrinha B. Então, ele trouxe uma bolsa, né, pro Beto. Como que é o sonzinho da letrinha B? Bolsa. Daí, quando chega lá no G4, é gostoso, porque a criança, ela chega no G4 já sabendo o alfabeto inteiro. E como ela soube esse alfabeto inteiro? Através da ludicidade. Você esqueceu que letrinha é essa? Essa é o Beto ganhou dessa letra um jaleco. Que letra é essa? É J, né? Então, por isso, da importância da ludicidade. Sim, e além de ser lúdico, Catinha, eu fiquei aqui pensando,
desde a educação infantil a gente consegue colocar o estudo da língua dentro de um Sim, contexto, dentro de um né? Se você for contexto. analisar o que a BNCC pede hoje, como que nós devemos ensinar a gramática, a Isso. língua portuguesa, sempre dentro de um contexto. Dentro de um Eu contexto. preparo uma prova para o meu aluno do 6º ano, do 8º ano, do 9º ano, dificilmente eu vou pedir só a gramática. Eu peço a Sim. gramática? Peço, dentro de um contexto. Sim. E aí ele já está aprendendo Inserido, né? dentro de um contexto. Faz muito mais sentido, Sim, né? sim. Não tem aquela pergunta, ué, mas por que eu vou aprender isso? Por que eu vou Sim. ficar decorando isso? Aham. Muito diferente do caminho suave, né? Sim, sim. Daquela outra ideia de ensino Do da traçado, língua. né? Que ficava no traçado só, né? Daí os pais, na pandemia, eu lembro que eles falaram, Pro, e pra matemática, vamos criar um personagem? Daí nós trouxemos a Lumena. Surgiu deles Surgiu, a os ideia. pais, Olha aí o "Pô, tem protagonismo dos Isso, estudantes, né? tem o Fez tanto Beto. sentido para mim, agora vamos criar para exatamente. matemática. Pro, vamos criar o personagem para matemática? Daí eu trouxe a Lumena. A Lumena, ela não tá aqui hoje conosco, eu acabei esquecendo de trazer a Lumena, daí trouxe a Lumena. A Lumena tá em casa fazendo conta, Isso. gente. Hoje ela está fazendo a Daí lição de Lumena matemática. apresenta números, forma, cores. Daí o Pro sempre conta a história que as letras moram no Castelo Rosa e os números moram no Castelo Azul. Né? E todas as letras têm uma história. Né? E a história que mais chama a atenção deles é a história do H, né? Que a Lumena convida eles para a festa, pro Castelo Azul, e o Beto fala: vocês não vão à festa, vai cair um temporal. Vocês não podem ir à festa, e é temporal com trovões, é melhor vocês ficarem em casa. Daí as letras falam, não, eu vou. As consoantes falam, eu vou sim. As vogais resolvem obedecer. Fala, nós não vamos à festa. Daí vai a consoante para a festa. Quando eles estavam voltando da festa, as letras, caiu uma chuva com temporal e muito trovões. De repente, o trovão caiu na cabeça do H. H, o que aconteceu, H? O que aconteceu com você? H, o que aconteceu com você, H? Ah, Pro, é por isso que o H não tem som? Sim, ele foi desobediência, ele foi na festa, ele não obedeceu, o raio caiu na cabeça do H e o H perdeu a voz. Então, o Beto disse assim para ele, H, como você foi desobediente, agora você só pode andar com as vogais. Então, o H tem som de vogal. Quais são os sons das vogais? A, E, I, O, U. Né? Então, Que fantástico, legal. fantástico. Eu quero ser sua aluna, Catinha. Ainda tem como? Eu quero começar lá do G2. Encantada, né? Reforçando Sim. que tem a Catinha lá como uma referência, mas isso é um trabalho que é feito com todas as professoras, Sim. tá? Certo. Né, tem as meninas que também atuam, né, no G2, G3, G4 e G5, Todas elas têm o né? É Beto, isso. tem a Lumena, Então é um né? trabalho Eu compartilho em conjunto, também. Sim, né? sim, é um trabalho em conjunto. E é muito gostoso, né? Então, acho que aprender dessa forma é muito gostoso. Quando eu trouxe eu lembro que quando eu trouxe a história do H na pandemia, na época, tinha alunos que todo dia, Pro, coloca a história do H, porque daí a gente começou a colocar o som do trovão, E com né? essas chuvas que estão caindo em São Sim, Paulo, né? sim, Dá para sim. trabalhar o H toda semana. E até hoje eles brincam, eles falam assim, Pro, eu falo, oi. O raio caiu na cabeça de vocês, caiu também. Falei, é muito gostoso, né? E das outras letras também, né? Agora que nós estamos trabalhando as sílabas no G5, né? Ontem nós trabalhamos o F, daí foi a musiquinha. O F sozinho é muito tristinho, ele precisa de um amiguinho. Ele chamou a letrinha A e juntos formaram a sílaba Fá. E foi maravilhoso. Depois eles que cantaram durante o período inteiro e já estão ansiosos para as outras consoantes, para ver como vai ser o som, né, das outras consoantes. Daí eles, através da fonética, através dessa música, Fá, Fé. Eu montei um painel também onde eles vão até as sílabas e vão falando Fá, Fé. Não esqueça do sonzinho da letra. Tem que ir intensificando esse som.
né? Por isso da importância de trabalhar a fonética desde cedo na educação infantil, porque antigamente nós aprendíamos de uma outra forma, Sim. caminho suave, né? Sim. Agora é através da fonética. Então é por isso que essa questão da ludicidade na educação infantil, ela tem que se intensificar ainda mais, pensando na maneira que como nós aprendemos hoje, como os nossos alunos aprendem hoje, né? Sim. E também para mostrar para o pai, também numa reunião, falar como que nós trabalhamos, porque ele também, o aprendizado que ele teve também foi através de B com A é Bá, Sim. né? Eu lembro quando entrei no G4, eu mandei a primeira lição de casa, daí o pai falou assim, mas não conheço, tem aqui a boquinha, mas eu não sei o som da boquinha, né? Eu falei assim, é verdade, os pais não sabem, né? A gente tem que pensar num todo, né? Falou assim, vamos mandar uma atividade do som da boquinha, vamos mandar um vídeo que a criança tá fazendo atividade lá para o pai também aprender. E é gostoso porque a devolutiva que eles têm conosco e falam, as crianças agora só vivem falando em casa, mãe, é porque a gente falou que cama e o som daquela letra. Então é muito gostoso, né? Eu tenho uma história muito legal, porque minha filha acabou de sair da educação infantil, né? Ela tá no primeiro ano este ano. E quando eu brincava com ela, eu falei assim, filha, vamos fazer uma lista de compras. Né? Eu falava, faca, eu quero comprar uma faca. Aí ela ficava, faca. Aí escrevia Sim. certinho. Eu vou comprar uma camiseta, exatamente Sim. isso que a Catinha falou, do jeito que eles trabalham. E é Sim. muito legal, né, quanto família, perceber essa evolução, Sim. né, porque eles estão aprendendo de fato, não decorando. Decorando, né? Eu ia comentar isso. Eu acredito que esse processo facilita muito também na aprendizagem da formação da palavra. E mais tarde na formação das frases e das orações, que eu fico pensando um pouquinho lá na lá na ponta, frente, no né? sexto ano, né? Aham. Nós víamos antigamente os alunos com muitas trocas, né? Eles Aham. trocavam completamente as sílabas dentro de uma palavra, embaralhavam. E agora cada vez mais chegam alunos muito mais bem preparados no sexto ano, já com essa questão da palavra, da frase, da oração. Exatamente. A gente tem música até pro traçado das letras, né? Ai, meu Deus, esqueci como que é o traçado da letrinha A. Sobe, desce, corta. Vamos escrever a letra A do E. Desce, puxa, puxa, puxa. Que letra é essa? E, né? Que Então legal. é bem legal. Até a música com traçado, falar o traçado da letra com música, isso para eles também, eles fixam mais. Então, trazendo essa ludicidade, não só na fonética, mas também ali na hora de traçar. Sim. Né? E faz total sentido, né? Porque nós estudamos essa área, nós sabemos que cada um aprende de uma forma diferente. E que nós precisamos oferecer uma diversidade de atividades cada vez mais ampla. Não é engessado, né? Não é engessado. Isso. Então, assim, nós temos um conjunto de materiais ali que oferece todas essas experiências, né? Nós temos a Geek, que tem um trabalho que também está muito alinhado com essa questão. Exatamente. Nós temos a tecnologia, que é muito forte também no Beca, mas nós temos esse trabalho sensorial e analógico e mão na massa muito forte. Sim. Né? O material da Geek traz O muito material isso, né? da Geek eu estou apaixonado, né? Porque ele é construtivista, está baseado em Regia Emília. Regia Emília é vivenciar Que para incrível. depois registrar. Então, essa questão de vivenciar é muito rico. Traz muita coisa, É uma né? coisa que fica, né? Uma coisa que gravado fica, já, né? pra sempre. Foi sensacional. Quando eu comecei, nós começamos no ano passado, né? Com este material e foi sensacional. Eu viajei, que nem diz a Érica. A Catinha viaja nesse material, porque Regia Emília, vivenciar primeiro para depois, né? O aluno total protagonista, né? E os espaços de aprendizagem, Sim, né? Que nós sim. estudamos tanto. E é muito legal porque a questão de você vivenciar com a criança, eles levam para os pais, o pai traz para nós na reunião, né? Teve um pai que agora no início do ano, na reunião de apresentação, veio o papai e a mamãe. Daí o papai fala assim, eu não iria vir na reunião, mas eu vim na reunião que eu falei assim, meu Deus, em
pleno dezembro, a professora falando de paraquedas, mandando paraquedas para casa e mandando trazer brinquedo para brincar de paraquedas, porque foi muito gostoso a questão de vivenciar, né? Nós fizemos um projeto lá no primeiro trimestre sobre feirinha, sobre supermercado. Daí a Pro construiu, eu fui lá no marketing do colégio, no pessoal da manutenção, faz uma feirinha para mim. E eles fizeram uma feirinha de madeira, Que né, para legal. poder vivenciar tudo isso. Esses dias também, vamos entrar dentro do mercado. Lá pedia para poder eles ir visitar o mercado. Eu falei, não, mas como visitar um mercado com as crianças? Eu falei, não aceito. Daí eu fui lá no Vitor do marketing. Vitor, será que tem como meus alunos entrar dentro do mercado através do óculos de realidade virtual? Olha que legal, a tecnologia Sim, numa a atividade tecnologia numa totalmente atividade mão na massa, né? Sim. Daí o Vitor falou assim, tem, cara, vamos tentar. Daí ele colocou esse programa, foi muito legal. As crianças entrando dentro do mercado, eles conseguiam andar pelos corredores, fazer a compra, colocar no carrinho, através do óculos de realidade virtual, trazendo a tecnologia também para dentro da sala de aula, né? Que incrível. É o que a gente também não pode esquecer da tecnologia. Nossos alunos têm, uma vez por semana, o uso do iPad, né? Esse iPad tem um cunho pedagógico, varal de letras, de fazer continhas, é muito gostoso. E é um momento que eles aprendem brincando, e é muito rico, né? Então, essa questão de vivenciar primeiro, para depois a gente ir lá com o registro. É a última parte, né, Catinha? É a última parte. Isso é muito rico. Que nem diz a Érica, realmente eu tô viajando no material da Geek, né? Ah, mas está viajando Sim. bem, né? Graças Está dando muito É certo. muito gostoso, certo, muito graças a gostoso. Deus. Essa questão do lúdico, né? Algumas pessoas, hoje em dia, acho que não vejo mais tanto, mas há um tempo atrás as pessoas tinham muito preconceito com a questão do lúdico. Sim. Ah, meu filho, ele só está brincando, ele vai para a escola para Sim. brincar. Exatamente isso que eu Essa ia- questão do lúdico. Só que se você for estudar lá na origem, né? A criança aprende como? A criança aprende por imitação. Sim. Se você for pegar a literatura grega, tem a questão da mimese, aprender por imitação. Sim. Faz muito sentido muito com esse sentido. trabalho que nós estamos desenvolvendo. Sim. Isso não veio do nada, Aham. né? Nós damos muito valor pelas metodologias ativas também, né? A questão de nós termos um olhar para a criança e saber que cada um aprende de uma forma, né? Então, eu vou trabalhar um tema, então ali eu vou fazer um canto onde a minha criança aprende vendo, minha criança aprende ouvindo, minha criança aprende fazendo. Daí, ali eu consigo observar qual criança tem dificuldade no sinestésico. O que eu preciso fazer para poder trazer esse meu aluno para o sinestésico? Ela está ali no visual, ela está tendo mais atenção ali no visual, mas ela não tem o sinestésico. Qual é o trabalho, neste momento deste cantos de atividade, na educação infantil a gente chama de cantinhos de atividade, né? Que são os espaços de Isso, aprendizagem. são as rotações por estações, sim. né? O que eu vou fazer para alcançar aquele meu aluno que não é sinestésico? Né? Isso foi muito sensacional, né? Porque a intencionalidade a é nivelar, intencionalidade, né? sim. Equiparar todos, né? Então, não deixar nem aquele que está tentar deixar a régua ali Lá em cima. Isso, né? E Isso. aquele que está acima, a gente também não desmotivar. Não desmotivar. Então, esse eu acho que é o olhar fundamental que a gente tem, né, Isso, Catinha? e é muito É importante. importante também, né? E uma coisa que eu me lembrei agora que eu já presenciei, vocês ali no espaço do Funde 2, fazendo algumas pesquisas, Isso. algumas entrevistas. Eu já vi Sim. algumas vezes, acho que você viu também quando você sim. estava lá Sim. conosco. Como que funciona isso? Porque eles chegam tão sérios, assim, tão compenetrados. Sim. E eles ficam super felizes, né? Quando vai até de uma ambiente, sala, né? muda de ambiente para poder fazer uma entrevista. Tem uma atividade da Geek onde eles teriam que tirar foto do espaço. Daí eles foram lá com o iPad tirando foto do espaço. E era baseado num livro que tem também da Geek, que é paradidático, esse livro de história, que era uma vaca fotográfica, que ela era meia maluca e ela tirava foto aleatória, do pé, da meia. Sou eu nas viagens. Daí, como que é isso no olhar da criança, né? Porque a criança tem disso, que a mamãe e papai vai pegar o celular, ver cada foto, né? Então a criança tem isso. Então vamos pegar o iPad e vamos pelo colégio. Tinha Daí uma das plaquinhas, né, Isso. Catinha? Que Isso. você explicava as plaquinhas. Essa Aham. plaquinha é Isso. banheiro feminino, banheiro Isso, masculino. para explicar o espaço do colégio. Eu lembro Eu desse fiz também. eu peguei a mesma turma no G5 hoje, eu já fui pro deles no G3. Esses dias eles lembraram que eu levei eles até
o laboratório. Pro, você lembra quando você nos levou no laboratório? Nós vimos a caveira e eles lembravam de todo o momento da aula, tudo que aconteceu na aula, né? Eles tinham 3 anos. Então, olha como isso é significativo, né? E você Levá-los para sabe que esse eles momento. chegam lá no sexto me contando essas Sim, que histórias? legal, que Sério, legal. muitas vezes eles pedem para ir até a praça, porque assim, nós Aham. temos um espaço lá no Beca que nós somos muito privilegiados, né? Nós não Sim, estamos sim. ali numa selva de pedras. Nós temos muitas Aham. áreas abertas, tem a praça lá embaixo, tem o pátio, tem os brinquedos, tem as árvores, tem as uvas, tem frutas, Os né? peixes. Olha Sim. os peixes, tartaruga. Tartaruga. Então, Aham. olha quanto espaço para explorar na educação infantil e também no fundamental, que vira e mexe, eu tô com os meus alunos do Fundo 2 Sim. lá explorando. Isso é muito rico, né? Sim, muito gostoso. E eles aprendem, é mais gostoso ensinar desta forma, né? A gente fica feliz, nós professores ficamos felizes, satisfeitos, eles também a gente vê que está aprendendo, né? Tem momentos, como eu proponho muito essa questão da rotações por estações, daí tem momento, por exemplo, os alunos foram, um grupo foi para natação, outro ficou fazendo atividades lúdicas. Gente, ver as crianças jogando dominó, há umas crianças hoje em dia que são tecnológicas. Ah, não, eles não vão se interessar por isso. Vamos ali, vamos mostrar, senta junto com o aluno, mostra para ele como que é, mostra como é gostoso, né? Ter essa questão do professor ali também com as crianças, fazendo. A Tem, sim, a presença, né? presença. Tem um conteúdo pedagógico, mas o professor tem que ter este momento para poder ensinar a Sim. jogar um jogo da velha, a jogar um jogo de jogo da memória, aquelas pecinhas de montar que tem mais desafios. Os desenhos, quanto eles são ricos em desenho e detalhe. Meu Deus, você desenhou a mamãe aqui, mas mamãe tá voando, onde ela está? Então vamos fazer um ambiente para a mamãe, né? Não só ali a mamãe, mas a mamãe está no jardim. Vamos desenhar um jardim, instigar o desenho, né? E validar sempre. Nossa, como você é Exatamente. sensacional. Como você arrasa. Você arrasa muito. Então Desenha isso muito bem. isso deixa a criança assim e Quem ele não só vai gosta, né, melhorando. Ele só vai melhorando. Eu tive muito casos de alunos que não era sinestésico, com essa validação, com esse reforço positivo, você consegue, você é capaz. Olha só, você fez, estava me enganando, né? Meu Deus, como você é sensacional. Então, isso é muito importante na educação Eu infantil. estou me lembrando da formação que nós fizemos no Beca há pouco tempo, com uma super especialista, e ela falou sobre a falta que algumas pessoas têm de ter tido uma professora Exatamente. assim, ou de ter tido um pai, uma mãe, de repente, com essa noção pedagógica para validar Sim. tudo isso, né? E os Aham. traumas que algumas pessoas carregam por não terem tido essa possibilidade. Sim, Então, sim. que legal, né, que nós estamos conseguindo fazer isso. E esse é um olhar que na educação infantil a gente tem, né? A gente E tem. eu acho que é fundamental, Sim, né, é Catinha? fundamental. Catinha. Trabalhar as emoções também dentro da sala de aula, né? Acho que isso é importante, né? Que as crianças hoje em dia, Socioemocional, né? o sucesso emocional dentro da nossa sala de aula, a sala de aula hoje em dia está muito desafiadora, Sim, né? Então, acho que trabalhar o socioemocional com eles também é é muito fundamental. importante, é fundamental, né? A gente, no início do ano, a gente trouxe o projetinho para trabalhar as emoções, que são os monstros das emoções, né? Esse daqui, ó, é o doutor das emoções. Essa daqui é a Luna. E a Luna, ela chegou no consultório do doutor das emoções com um sentimento ruim, porque pediram para ela fazer algo que ela não queria fazer. E ela fez. Daí ela ficou com esse sentimento, né? E não conseguia entender. Daí ela foi até o consultório do doutor das emoções e ele explicou para ela um pouquinho sobre essas emoções. Daí a gente trouxe cada emoção para as crianças e foi legal que eles depois foi conversando conosco para falar um pouquinho das emoções deles, né? E eu acho legal que quando a gente tem essa roda de conversa com as crianças, que nem a questão da Geek, que a gente trabalha com vivências. A gente trabalha com as vivências, daí depois tem o registro. Nós temos 40 minutos de aula para cada aula. Às vezes passa o 40 minutos a gente não fez o registro, porque eles querem falar
falar da experiência deles, querem falar Sim. o que eles estão sentindo, o quanto é importante escutar a criança, escutar o sentimento dela, Dar voz dar pra voz criança, pra criança, né? O que ela está sentindo, né? Então, isso é muito importante com relação ao sentimento também ali no momento da nossa aula, no momento de aula, né? De conteúdo, dar voz para a criança. Às vezes passou 40 minutos e a gente não fez o registro, porque eles querem contar o que aconteceu, como eles se sentiram, o que eles fizeram. Isso é muito gostoso. Então, a Sim. gente tem que estar E eles muito estão atento. trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, né? De Sim. novo, lá, voltando na BNCC, olha aí, comunicação, colaboração, empatia, socioemocional, olha quantas coisas numa vivência. Então, tudo bem também o registro ficar para a aula seguinte, se aquilo fez sentido naquele momento, né? Aham. E é tão gostoso trazer essa ludicidade, por exemplo, quando eu estive com o G2, na hora que começa uma briguinha ali, uma disputa, não precisa nem chamar atenção. Meu amigo, devo respeitar, não pode bater, não pode brigar, não pode beliscar. Eles já entendem, né? Daí quando aquela sala tá aquela confusão, a Pro canta, brigar, não pode não jogar as coisas longe, não pode não bater, não pode não se ficar bravinho, bravão, tenta acalmar o seu coração. Daí vem a Pro, Não. vem aqui que um abraço vou te dar, pertinho aqui, até você se acalmar e as emoções, enfim, vai encontrando o seu lugar. Chorei, quero um abraço. Que lindo, dá Mas vontade ela de é aplaudir encantadora. mesmo. Só isso ele já se acalma, ele já entende. É hora de acalmar, né? Então isso é muito gostoso. É gratificante É demais, gratificante né? demais. Maravilhoso, eu tô apaixonada. Gente, e a hora do recreio? E a hora do lanche, Tainá? Como que vocês percebem essa questão do lúdico, do brincar na hora do recreio? As pros sempre formam uma filhinha, sobem cantando, né? Isso é muito rico. Cada um senta no seu lugarzinho e ficam aguardando a musiquinha. Teve um dia que uma aluninha falou assim: faltou a musiquinha, e a Pro, só um minuto, vou verdade. cantar. Porque eles lembram, faltou a Acontece, musiquinha. E a Pro começou só depois da musiquinha, que foi Ou aberta, eles comentam com né, o a amiguinho, não é pra lancheira. abrir ainda, não Não, cantou. não foi a musiquinha. Ah, tá, tem uma música antes do lanche e uma outra pra voltar. Ah, me Isso. conta, eu quero saber desse Tem a intervalo. musiquinha para subir pro lanche, tem a musiquinha antes de abrir o lanche, antes do almoço, antes do jantar, para descer também, para tomar cuidado, para não se machucar. Que legal. Tem uma É o musiquinha lúdico o tempo todo, né? todo, Até o no tempo cuidar. todo, o tempo Além da todo. questão pedagógica, até no Sim. cuidar. Para todas as atividades tem que ter, né? Tem uma musiquinha, porque aí tem o entendimento deles, né? Sim. Isso é muito Às legal. vezes a mãe fala, olha, ele tá falando umas palavras que eu não sei de onde que tá tirando. Aí a gente fala, mas que momento que é? Ah, é na hora que a gente tá sentado para comer. Aí ele fala, é a musiquinha da hora da refeição. Ah, tá, porque ele tá, né, aprendendo ainda a falar, né, a parte da oralidade. Mas você tá falando algumas coisas soltas, assim, na hora das refeições. Eu falei, é a musiquinha que a gente canta, né? Exato. Eles ensinam os Que pais a legal. agradecerem no momento das Sim. Mamãe, refeições. você não agradeceu. Você não agradeceu. Muito gostoso. Gente, tô lembrando de tanta história de quando os meus filhos estavam na educação infantil. Tem a questão do inglês também, né? Sim. Eles começam a falar inglês, Sim. eles trabalham também dessa maneira Aham. lúdica no inglês, e aí chega em casa eles começam a pedir as coisas em inglês. É. E o pai que lute, né, pai para que entender, lute. para ser bilíngue, para pegar as coisas. Uma vez a minha é. filha ficou me pedindo a lancheira um tempão, e eu ia na caixa de brinquedo. Porque eu não entendi o que ela estava falando. Ela era muito pequenininha. Eu falei, não é possível que essa menina, né? E era lancheira, gente. E ela cantava e pedia em A inglês. lancheira em Olha o inglês. nível de complexidade. E nessa faixa etária é onde que eles absorvem qualquer Muito tipo de rápido. idioma, né? Então ele vai o Muito. português, pode entrar o Sim. inglês, Não, pode era. entrar o francês, que vai. Que até teve um questionamento né, de A uma mãe, né, questão da uma vez, absorção né? do inglês na educação infantil é surreal. E eles acabam nos ensinando, né? Hoje as crianças do G5, eles não falam, querem, para ser o banheiro. Falam,
please. Daí a gente Sim. fala number one, number two, number one. Number two chama pro, tá? Tá bom? Que É legal. uma graça, é uma graça. Ai, gente, tanta coisa que acho que falamos de quase tudo aqui. Falamos da lição de casa, né? Dessa questão do lúdico, do lúdico, interdisciplinar. Isso. Faltou falar um pouquinho disso, da questão interdisciplinar na educação infantil. Aham, Como que sim. funciona? A gente tem essa troca, né, com os pais, né, o pai, uma vivência onde ele tem que falar um pouquinho de como foi a festa, como era a festa deles na época de criança. É muito importante essa troca com os pais, né, porque daí tem aquele momento da roda de conversa que eles traz. Esses dias também a questão de ter uma aula interdisciplinar, eu estava conversando com o professor William, eu estava descendo, daí eu falei, Pro, sabia que na minha sala tem um mini William? Ele falou assim, sério? Pro, ele pega uma massinha, ele pega o Lego, ele faz cada coisa, né? Daí ele falou, Pro, vamos fazer uma aula juntos, né? Eu falei assim, nossa, eu já tô pensando nessa aula para poder fazer aula junto com o professor William, né? E também quando a gente leva essa proposta para dentro de casa, né? Para que os pais façam atividade com eles, a gente manda toda a proposta, explicando aquilo que a gente quer, e ele traz para nós a experiência que eles tiveram dentro de casa para o colégio, né? Onde tem aquele momento da roda de conversa. E a gente acaba abordando com tudo isso todas as disciplinas, né? A gente acaba abordando a matemática, o português, a geografia. Olha só! Então você já foi viajar para o Beto Carreiro, né? Qual que é o meio de transporte para ir para o Beto Carreiro? Né? O que vocês fizeram lá? Então a gente tem essa troca também interdisciplinar, tanto com os pais como dentro do colégio. No ano passado também teve uma vivência onde a Pro do Integral tinha que trazer uma brincadeira. Eu escolhi a Pro do Integral para apresentar para as crianças uma brincadeira diferente, né? Então foi legal, uma outra Pro apresentando uma brincadeira para os alunos da sala de aula, né? Então a gente trabalha bastante. Trazendo o professor de educação física. Pro, naquela vivência, a gente tem que brincar de corda. Você ajuda? Daí ele faz ali a brincadeira de corda. Professora, a Pro de música. Pro, a gente precisa apresentar tal instrumento. Você topa fazer essa aula conosco? Tudo isso antes do registro, sim. Qual é o instrumento? Vamos falar sobre o instrumento? Vamos falar sobre essa música, né? Então é muito gostoso. E também, né, só endossando o que ela está citando, é que elas são polivalentes, então elas dão todas as disciplinas também, né? Então, isso. é importante também, né? É importante, né? Tem mais alguma coisa aí na sua caixa mágica para mostrar antes da gente encerrar? Tem aqui a cesta da Dona Maricota. Foi a história que as crianças falaram. Uau, eu amei, né? A Pro coloca este avental aqui, né, da Dona Maricota. E mostra para as crianças sobre as frutas, sobre as verduras, né? Qual a importância, sobre as cores. Aí depois a gente faz uma feira geométrica com frutas e verduras Foi nessa geométricas. que eles fizeram a feirinha? Sim, Foi nesse projeto? sim. Tá. Daí a gente faz... traz a feira, né? Ali no contexto traz a feira. O nosso livro da Geek, ele dá muitas sugestões sobre livros, sobre história. Daí a gente traz essa ludicidade. E é muito legal trazer as histórias com entonação de voz, com encantamento. Isso deixa o aprendizado muito mais significativo, né? Daí na cesta da Dona Maricota, depois as frutas vira compota, né? Daí aqui vem dentro da compota vai as frutinhas, as verduras viram um sopão. Então isso para eles foi muito mágico, foi muito significativo. Né? Muito gostoso. Fora outros projetinhos que eu tenho, eu falei que se eu fosse trazer todos aqui, não ia caber. Não, mas fica Mas é muito tranquila gostoso. que esse tema com Sim. certeza será o Aham. tema de mais podcasts, né, Demais, gente? Porque, como eu disse no início, é tão rico, mas é tão rico que não cabe em um episódio. Sim. Catinha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você, além de professora, é uma artista. Obrigada. Você é maravilhosa. Estamos muito encantados. E a Catinha tem uma frase que eu não esqueço, Catinha. Eu acho que você sabe, né? Dá pra falar aqui. Quem não tenta. Quem não tenta, não aprende. Isso é muito importante para Que eles. legal. Eles não Muito. têm essa questão de não sei. Para todos nós isso é importante. Eles não Né? têm essa questão de não sei. Lembra que a Pro sempre diz? Quem não tenta, não aprende. Eu posso, eu consigo e eu vou conseguir.
né? Mas as crianças já têm, até para os pais eles Eles falam, falam, né? né? Eles falam, Ó, quem não tenta, quem não tenta não aprende. Legal, amei. Vamos encerrar com essa dica, então. Sim, Quem não tenta, não aprende. Show. Isso. Qualidade no presente, sucesso no futuro.